sair, casar e ficar por lá, ou então arranjar um emprego e não voltar mais, né? Mas no meu caso não foi esse, eu voltei depois de 10 anos, aqui eu resolvi sair depois por mais um pós-doc, né? Fiquei um ano lá nos Estados Unidos, aí eu fui para a Universidade de Cornell, em 95, para trabalhar um pouco com a tecnologia. Porque eu estava trabalhando no Pantanal e eu precisava desenvolver um modelo que explicasse o origem do Pantanal. Mas a parte de modelagem de processo, numérica de processo geológico. Não sei se vocês conhecem essa área, mas de modo geral chama-se tectonofísica, né? Então a gente usa modelos matemáticos para simular processo geológico. Então foi isso que eu fui fazer em 95, lá na Universidade de Cornell. Então, só para mostrar para vocês os lugares que, em geral, a gente escolhe para fazer o doutorado ou o pós-doc. Essa é a vantagem da vida acadêmica, né? Você está estudando, não, vou fazer medidas em tal laboratório, então você tem chance de escolher lugares maravilhosos e muito mais agradáveis de morar do que grande parte aqui de São Paulo, né? Então, geralmente eu escolho um lugar sossegado, uma cidadezinha pequena, 25 mil habitantes, que eu posso andar de bicicleta, e aí eu tomo isso como quase que como um ano sabático, né? Essas viagens que a gente faz de estudos para o exterior. Essa é a vantagem da nossa carreira, né? E Cornell, então, é um lugar de sonho, né? Um dos campos mais bonitos dos Estados Unidos. Então, mesmo que você não esteja estudando lá, mas estiver em Nova York, pega um carro, que alugar carro nos Estados Unidos é barato, e vai até Niagara Falls, passa por Ítaca e vai conhecer esse campus aqui, que é realmente maravilhoso. E na época que eu estava lá, haviam duas professoras, só para contar um pouquinho de qual era a inserção das mulheres no mundo geológico. Então, eu fui trabalhar com a Terry Jordan, que é uma estratígrafa e sedimentóloga, que trabalhou praticamente a carreira toda nos Andes, e quem trabalha com magmatismo, deve ter ouvido falar de Susan Kay, que trabalha com magmatismo andino, né? Então, eram só essas duas professoras, num quadro lá de 30 professores. E o que eu notava, já em 95, então isso já era mais ou menos 10 anos depois da minha passagem para a Inglaterra, é que as mulheres que vinham para o departamento de Cornell eram principalmente europeias, e o número de europeias era muito grande, de pesquisadoras fazendo pós-doc ou passando um tempinho lá na universidade, porque em várias especialidades, muitos pesquisadores de renome, então as mulheres eram principalmente as estrangeiras. Poucas mulheres americanas faziam pós-doutorado ou doutorado aqui. Então éramos eu da América Latina, acho que tinha umas duas daqui da América Latina, uma Argentina e eu, Brasil, muitas europeias, muitas. Então era alemã, romena, muitas italianas. Então isso era surpreendente, principalmente para os americanos, ver por que as mulheres, então perguntavam por que as mulheres estrangeiras tinham chance de fazer uma carreira acadêmica mais do que a americana, né? Então, eu particularmente não sei explicar, depois a gente pudesse conversar sobre isso. Quais são as dificuldades que uma... Ok, então aqui é mais o que eu estou fazendo hoje, vocês podem me perguntar depois. E como eu falei para a Alice, então aproveitando a Semana da Mulher, um aluno meu que está em Michigan, ele me manda essa matéria do New York Times, cujo título é She wanted to do her research, he wanted to talk feelings. Então assim, esse é o título da matéria. Acho que vocês souberam ano passado, né? A história saiu na Nature, na Science, o problema de assédio sexual, que é muito, parece que é bem difundido nos Estados Unidos, mas o caso do astrofísico, que ele foi até banido de Berkeley, né? Ele vinha há mais de 10 anos trazendo problemas para as orientadas, e isso acabou saindo na Science e na Nature, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar. E então, essa semana, a New York Times aproveitou aí da onda que aconteceu no passado e colocou essa matéria. Então, eu vou deixar aqui
para você, que você pode distribuir, né, para as meninas, que eu acho que é um assunto delicado que sempre vem à tona quando as meninas se reúnem e começam a falar do ambiente acadêmico. Né? E nessa matéria, eles dão uns números sobre quantas meninas seguem para a área de exatas, quantas efetivamente acabam conseguindo trilhar carreira acadêmica. Né? Da minha parte, nos dois ambientes que eu trabalhei, europeu e americano, eu nunca senti nenhum tipo de cerceamento, nem de tentar dificultar o meu trabalho. Né? Pode ser que tenha sido uma sorte, porque na Inglaterra já fui trabalhar com um professor já renomado, já sênior, e na Inglaterra era uma pesquisadora. Né? Então, mas assim, mesmo conversando com colegas ali no ambiente americano, não sentia isso de forma muito forte. Talvez porque essas visitantes europeias viessem por um curto período de tempo. O estágio era sempre assim, de 6 meses, alguns meses, então não havia aquela relação de orientador orientada, nem de chefe subalterno. Né? Então era isso assim, que eu poderia falar para vocês de uma forma geral, para que vocês me conhecessem. E talvez vocês poderiam deixar para perguntas e mais para bate-papos. E também, se você quiser perguntar sobre quais são as perspectivas hoje no Brasil, né, das meninas se encaixarem na profissão, na carreira acadêmica, eu poderia dar um panorama do que ocorre na área de geofísica. Não são muitos cursos, não são muitos departamentos, mas o número de mulheres surpreendentemente é alto. Então é isso. Alguém gostaria de perguntar? Comentar? Alguém? Eu queria fazer um comentário, mas eu não sabia desse caso da matéria que você falou, fiquei chocada bem agora, mas é engraçado, né? Porque eu não li a reportagem do New York Times também, claro. Mas aí escrito, she wanted to do her research, he wanted to talk feelings, sendo que é engraçado essa postura dos jornais, mesmo New York Times, de falar da situação de uma maneira meio amenizada, sabe, na manchete, meio sutil, sabe? He wanted to talk feelings. Se isso chegou a fazer um artigo, ele não queria só falar de sentimentos. Na verdade, quem escreveu isso é uma orientadora. Ela trabalha em biogeologia, é uma biogeóloga. Eu não conheço, eu vi o nome dela, não era a minha área, mas, obviamente, assim, já se percebe que é uma pessoa de uma área de ciências da terra, onde o predomínio de professores e, né, quem de fato, ou mesmo profissionais, ainda a maioria é masculina, eu acho que na área de geologia, não? Dependendo da área, você talvez tenha um equilíbrio, mas então é isso. Mas eu deixaria isso aí para as pessoas lerem e também vários números de Science Nature do ano passado reportam esse caso de um grande astrofísico que ele foi obrigado a pedir renúncia do cargo dele de Berkeley, acho que é Berkeley, se não me engano, ou Stanford, eu não me lembro qual das duas universidades, mas a coisa só se tornou pública porque atualmente na Sociedade Astrofísica Americana é uma mulher a presidente. Então ela pegou essa causa e tocou para frente, porque senão a coisa já dentro da universidade já rolava há 10 anos, né? 10 anos, e que era levado para a instância superior e todo mundo punha pano quente. Né? Quantas meninas podem ter abandonado, deixado de seguir porque se sentiram fragilizadas, desistiram, porque a relação de poder realmente é bem desequilibrada. Né? Nós estávamos conversando sobre isso antes. Você poderia falar sobre a função que você falou lá da... Então,
o que aconteceu no IAG, não sei se a maioria de vocês é primeiro, segundo anista do curso de Geologia? Não? Quantos pós-graduantes tem bastante pós-graduantes? Então, vocês sabem que a USP tem uma ouvidoria em que você pode enviar para a ouvidoria queixas, denunciar abuso, assédio moral, porque, veja, quando a gente fala em assédio, não é o sexual, é o que vem na cabeça em primeiro lugar. Mas existe assédio moral, do orientador ficar pressionando, ou o chefe de departamento ficar pressionando o professor, você tem que publicar, você tem que publicar. Aí o cara começa a entrar em pânico, crise de depressão, tem certas pressões que são feitas e precisam ser muito olhadas com bastante cuidado, porque existe mecanismo dentro da universidade de cobrança de produção, de desempenho, né? Então, porque o chefe acha que tem que ser assim, ele não pode simplesmente chegar e pressionar um aluno ou um colega faça algumas coisas. Bom, então, no Instituto de Astronomia, durante muito tempo, foi criada uma comissão que ele chamava assim de ouvidoria do Instituto. Então, havia uma caixinha de madeira, logo de entrada ali, e os alunos, qualquer pessoa podia escrever nesse papel, colocar na caixinha, essa comissão recebia as queixas, depois ia ver como lidar com elas. Só que morreu, ela funcionou durante um tempo e não teve mais nenhum efeito, porque muda a gestão do diretor, muda a chefia, né? Aqui na universidade vocês sabem que cada cargo tem uma duração de 2 a 4 anos, então vai muito do diretor, se ele quer realmente lidar com certos assuntos, vamos chamar assim, espinhosos, né? Porque sabe, né? Lidar não é um assunto muito trivial. Então, o que aconteceu ano passado, diante de várias queixas, que inclusive foram relatadas pelos avaliadores que vieram de fora da USP, e aí eles tiveram coragem de falar para o professor de outra universidade que veio falar com os alunos, com os professores, etc. Então, os alunos trouxeram algumas queixas, que aí o diretor ficou preocupado, ele falou, olha, isso aqui nós vamos ter que saber, daqui para frente nós vamos ter que saber lidar. Até, talvez, em função do que aconteceu com esse professor de astrofísica na Universidade Técnica. Quer dizer, as meninas se sentiram assim, puxa, se a Nature e a Science abraçaram essa causa por um professor lá, que ele é praticamente um prêmio Nobel, né? Será que aqui também a gente não deveria? Então, acho que aí que a coisa disparou. Aí o diretor criou uma comissão chamada de Direitos Humanos, que vai lidar com todo e qualquer conflito ou problema que possa ser classificado como tal, certo? Porque é aquilo que vai, é o respeito humano básico. Então, pode ser bullying, né? Isso é muito comum no colégio, por exemplo, né? Eu digo isso porque meu filho acaba de sair do ensino médio e, nossa, ele era sempre um baixinho, né? E aí ele era o foco do bullying. E isso acaba marcando muitas pessoas. Né? Discriminação de qualquer de gênero, de cor, social. Todos os assuntos vão ser agora tratados dentro dessa comissão, vão ser levados ou por e-mail, ou por carta, e os 3 representantes, um de cada departamento, se reúnem, daí decide-se como é que o problema vai ser tratado. Geralmente, se é um caso de acusar assédio, então as 2 partes são chamadas para conversar, ver se realmente tem fundamento a acusação, né? E o que se nota é que só o fato de você criar a comissão já faz com que as pessoas também se policiem, se refreiem de fazer algo que antes era tão assim, visto como brincadeira, né? Bullying, por exemplo. Muitos contextos são vistos como brincadeira. Ah, mas eu estava brincando, eu chamei ele de gordinho, mas, imagina, né, por que eu não posso chamar tal? Bom, enfim, é isso. Foi criada essa comissão
E ela tem tido uma atuação bastante intensa. Quando ela foi criada? O ano passado, eu acho que no mês de setembro, agosto, não tem um ano ainda. E o trabalho dela é só quando ela recebe as denúncias ou existe um trabalho que já está até por exemplo, vai ser, não sei se, acho que ainda não foi criada a página, mas todo esse material, por exemplo, que está saindo na Nature Science, já está sendo armazenado, essa também, entendeu? Vai ser disponibilizado na página para que seja professores, alunos, funcionários, todos tenham acesso ao material. Campanha de conscientização. Né? Já foi feita alguma ou é prevista? Olha, como ela é muito recente, eu tenho informação mais assim, porque uma das colegas que faz parte da comissão, a gente no almoço troca ideias. Né? Eu até falei dessa visita aqui, aí eu falei, olha, acho que eu vou falar dessa comissão, porque eu acho que é importante que a USP, agora a USP criou a USP Mulheres, né, que é coordenada pela Eva Play, é uma espécie de um núcleo, né, para lidar com as questões de gênero. Vocês viram os cartazes espalhados, os totens, né? Eles criaram uma campanha que acho que tem origem naquele programa da Unesco, que chama He4She. Vocês veem a TV GNT, já viu algumas vinhetas com a filha da Bela Gil, com o Marcelo Taz, fazendo a propaganda sobre esse programa, né? Chama He4She. E, na verdade, quem deu origem ao He4She, junto à Unesco, foi aquela atriz do Harry Potter. Ela se chama Emma Watson, exatamente. Que ela estuda em Oxford, diz que é uma menina extremamente talentosa, estuda em Oxford, e lá dentro ela começou esse movimento e levou essa ideia para a Unesco. Então ela aliás, a USP faz parte então, de uma rede de 10 universidades internacionais. Então a única da América Latina é a USP, que vai fazer parte desse movimento He4She. E Oxford, inclusive, uma coisa que eu esqueci de comentar, que quando eu fiquei na Inglaterra em 2006, eu fui morar num college porque tem as três universidades mais antigas da Inglaterra, tem um sistema chamado Sistema Collegiate. Você entra na universidade, mas você é obrigado a ser só membro de um college. E tem colleges, por exemplo, pega Oxford, Cambridge, mesmo Durham, muito tradicional. Então, eu quando fui para lá, fiquei um pouquinho assim, porque eu fui obrigada a fazer parte de um college, só que havia um college chamado Graduate Society, que era só para pós-graduandos, e que congregava principalmente os alunos de fora, os estrangeiros. Então, eu morei 1 ano naquele college, e era super tranquilo, eu tinha colegas do mundo inteiro, e a gente morava, compartilhava a cozinha, o banheiro, todo mundo morava, tinha o seu apartamento. Enquanto que havia colleges ali que eram exclusivamente de meninas, St. Mary's College e o St. John's. E o St. John's era só de menino. E então, me diziam que em Oxford e Cambridge era muito pior, porque muitos desses colleges eram tocados por pastores, religiosos. Então aí a coisa era muito mais complicada. E eu acho que ia falar Hermione, a Emma Watson, eu conheço por Hermione, por isso que eu falei, qual é o nome dessa atriz? Ela provavelmente, ela está vivenciando isso, que é uma universidade muito mais tradicional, né? E ao mesmo tempo, os anos 80 lá na Inglaterra foi muito legal, assim, eu recordo, assim, eram anos que Margaret Thatcher era a primeira-ministra e nos Estados Unidos era Ronald Reagan. Então você imagina o clima político, a gente vivia assim, vai passar um míssil aqui em cima e é melhor ir embora para o Brasil, porque para começar a Guerra Fria, esse era o clima. E ao mesmo tempo, numa sociedade ultraconservadora como a inglesa, você vê quantos movimentos de mudança surgem dali, né? Na escola, por exemplo, Somerville, que é uma
Summerfield, não me lembro bem, era uma escola assim, meio revolucionária, que tentava não ter regras, o aluno fazia o que queria, cursava o que queria. E elas vão surgir exatamente como reação de uma sociedade conservadora. Né? E também, anos 80, um momento punk, né? Eu ouvia muito lá. A classe trabalhadora só vai conseguir ascender socialmente ou se o filho virar jogador de futebol ou ele virar um roqueiro. Era essa fala de tão estratificada e conservadora que era a universidade, a sociedade. Quer dizer, essa mobilidade que a gente vê aqui, um novo mundo, lá você já é segregado pelo sotaque que você fala. Né? Então, a classe trabalhadora fala de um jeito, a classe média fala de outro, e você já... Né? Você entra no college e você já... Quem lá veio de tal lugar, ele é filho do porteiro, não sei de onde, sabe? Assim, acabou. Então, assim, para mim, né, foi uma experiência riquíssima, porque eu tinha saído do Brasil. A única vez que eu tinha saído era para ter feito esse curso no sul da Itália. Itália é Brasil, né? Tem muita coisa igual. Então, para mim, ficar lá 2 meses na Itália foi tranquilo. Era como se fosse uma extensão de São Paulo. Mas aí, quando eu fui para a Inglaterra, obviamente, eu tive que me adaptar a uma sociedade completamente diferente, mas, ao mesmo tempo, é uma experiência muito rica. E eu só fui aos Estados Unidos, porque eu era assim, influenciada pelos movimentos de esquerda da década de 70, a gente aqui tinha que brigar contra a ditadura na década de 70. Eu falava, imagina, nos Estados Unidos, nem pensar. Só que aí, em 95, eu tomei coragem e falei, bom, foi a primeira vez que então eu ia para os Estados Unidos, porque até então, para mim, na minha cabeça, americana, imagina, por fora. E aí, óbvio, me despojei, tirei todas os meus preconceitos e tal, fui para lá e conhecer um outro mundo. Né? Eu acho que hoje em dia, com todos esses programas que a CNPq, FAPESP tem, dá de oportunidade para quem faz a carreira acadêmica, nossa, acho que só não vai a Marte. Né? Os meus alunos de iniciação científica, doutorado, não saem sem um estágio de pelo menos 6 meses no exterior. Então, e o fato de talvez eu ter vivido isso e não ter receio nenhum de incentivá-los, né? E eu noto que ao voltar, eles realmente crescem, eles amadurecem, e é uma experiência realmente fantástica. Eu acho que nenhum de vocês deve deixar de aproveitar. E como foi essa, você comentou do doutorado e do pós-doutorado no exterior, né? Que não sentiu nada em relação a ser mulher, né? E como foi a graduação aqui, na época? Mestrado, Olha, passar no concurso, esse tipo não, de então, mas ou você então, chamou, ou quando voltou com doutorado de fora, sabe? Eu já era contratada, né, quando eu voltei, eu já era MS2, que a gente fala. Dei 1 ano de aula e depois falaram, Bia, vai embora, vai fazer seu doutorado, porque foi o combinado, para você se qualificar rapidamente. Graduação, eu tinha muitas colegas mulheres, impressionante na física, eu acho que uns 30%, 40% eram meninas, mas entravam muitas. E como era uma época em que nós estávamos brigando contra a ditadura militar, a gente nem percebia essa coisa de se estava sendo cerceada ou se havia preconceito. Eu, francamente, não me lembro desse nada que se refira ao fato de eu ser mulher num curso de ciências exatas. Eu tinha muitas meninas, eu tenho contato com essas meninas até hoje. Pessoas que seguiram as carreiras bem diferentes. Foi a mesma coisa que a Ana falou ontem, né? Que a Ana, na nossa comissão de convidada de João, ela participou do movimento estudantil. Ela falou que dentro do movimento estudantil não se discutia gênero. Não. Então eu acho que a questão política... Isso, era muito mais grave. E você... E ao mesmo tempo, como a mulher, né, já vinha fora daqui, tentando conquistar espaço, o surgimento da pílula anticoncepcional,
a mini saia, né? Nossa, o rock, né? Só isso era uma espécie de uma transgressão na música, nas artes. E, então era isso que fervilhava, menos a questão do gênero, eu acho. Você acha que tem diferença? Você teve uma vivência muito variada e extensa no exterior, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e aí teve a sua experiência aqui. Conversando nos outros dias, no outro evento que a gente fez, numa pesquisa que a professora Ismael fez, conversando ontem com a Ana, aqui, pelo menos no Instituto de Geociências, onde a gente discutiu isso, talvez seja uma coisa de tempo. Entram poucas meninas veem a geologia ou as geociências como uma opção. A área de exatas, a gente sabe que é uma área colocada como não sendo uma área para mulheres, mas para homens. E a entrada e a formação de meninas na geologia varia muito ao longo do tempo, mas aparentemente vem aumentando, isso que o professor Gisele mostrou. E o número de professoras vem aumentando, então a gente viu que talvez seja uma questão de tempo. Bom, como tinham poucas mulheres, é natural que tenham menos professoras, quem sabe daqui a um tempo existam mais. Se a gente pensar principalmente na Europa, já é uma coisa, as universidades existem na Europa há muito mais tempo, os cursos de geociências existem na Europa há mais tempo. Você vê alguma diferença de comportamento, a questão de gênero já é uma coisa superada ou... Eu acho que talvez a Cristina possa falar mais do que eu, porque eu vivi enquanto estudante de doutorado. É diferente se você trabalha lá como pesquisadora, por exemplo, e você tem que enfrentar uma competição acirrada, porque os números de cargos são pequenos. Eu me recordo que lá no meu departamento, lá na Inglaterra, era um professor, um titular de biofísica e um titular de geologia, gente. O sistema americano já é o contrário, é meritocrático, assim. Não existe competição, concurso, ou aquela coisa política, que nós vamos dar esse cargo para quem? Não. Lá é assim, uma vez que você entra na carreira, você é o dono de você e da sua produção. Se você conseguir destaque, você vai lá na universidade e fala, olha, eu quero um cargo de professor, senão eu vou embora daqui. Os caras te dão. Você negocia salário, mesmo em universidade pública. Né? Aqui não, aqui todo mundo é o mesmo salário. Se eu quiser trabalhar 24 horas por dia e produzir o dobro, vou ganhar um salário fixo. O outro meu colega que quiser fazer metade do que eu fiz, ele vai ganhar o mesmo salário. Entende? Então, são dois modelos diferentes de carreira. Eu acho que o sistema europeu é um pouco parecido com o nosso em termos salariais, porque isso que eu ouvi, né? Que você não negocia salário, você entra, muitas vezes eles criam cadeiras. Então, fulano doou não sei quantos bilhões para a universidade quer atrair o prêmio Nobel, então eles oferecem uma cadeira e aí sim o salário é diferenciado. Tá? Já no Brasil, o grande problema que eu vejo é assim, né? Então, o primeiro nós estamos passando de novo por uma crise econômica, então nós vamos por altos e baixos, né? Então começa assim, um monte de programas que são lançados, não sei o quê, mas eu já fico pensando, quanto tempo isso vai durar? Né? Aí a pouco, colapsa tudo, aí depois tem que reerguer. Como eu já estou no fim da minha carreira, eu já passei por N crises, e olha, tendo que lidar com pedir dinheiro para o CNPq, que eu FAPES, você pede o dinheiro hoje, amanhã você vai comprar equipamento, o dólar disparou, aí você não compra mais nada. Então, assim, eu vejo, tanto que essa crise agora, eu falei, gente, espera mais uns 2, 3 anos aí que o negócio decola. Vai sempre assim, altos e baixos, né? E ao mesmo tempo, o que eu estou notando é que uma grande massa de professores que foram super qualificados, fazer doutorado fora, pós-doc, estão se aposentando. No meu departamento, devem aposentar aí nos próximos 3, 4 anos, uma meia dúzia de professores. E não tem como repor. A gente não conseguiu formar substitutos. Então, eu sempre digo para os meus alunos, quando o mercado de petróleo, então, eu fiz principalmente para o petróleo, né? Para a sísmica, são os petroleiros que compraram. Ai, professora, agora não tem mais emprego na indústria do petróleo. E aí, eu falo, bom, a hora de se qualificar. Entra no mestrado, vai fazer o doutorado. Se
puder, faça o seu doutorado fora e tal, porque daqui a pouco vai haver uma leva de aposentadoria, já está acontecendo nas federais, e a gente recebe aqui também anúncio de concurso, e não tem gente para isso. Porque houve uma expansão também na geofísica, criaram vários cursos de graduação, vários programas de pós, então a USP não conseguiu atender essa demanda. Então eu acho que e um detalhe que é importante, quando se fala em mulher, principalmente na carreira acadêmica, que você tem que cumprir certas mínimas exigências, dar aula, orientar e publicar. Por que no primeiro mundo é tão difícil a mulher fazer a carreira? É a dificuldade de você conciliar a vida familiar com a carreira. Aqui é muito mais fácil você fazer isso. Porque você ainda pode pagar uma empregada, ainda é possível, uma babá, se você precisar, ou colocar o seu filho numa creche ou numa escola. Estou falando de creche pública, isso nem na Universidade de São Paulo isso tem. Porque quando eu tive meu filho, eu já estava com 43 anos, eu já estava lá no meio da minha carreira assim, e eu tinha que deixar esse menino em algum lugar. Aí eu fui falar, bom, eu vou botar na creche aqui. Não, mas é fácil, eu trago aqui, deixei na creche no final do dia. Não, mas a senhora tem um salário que pode... A creche é só para os funcionários que ganham até um X. Então aí você vai procurar uma escolinha privada, tudo bem. Você tem essa escola, tempo integral, e o seu salário pode pagar uma escola de dessa. Agora você vai nos Estados Unidos, Europa, nem pensar. Outra coisa, geralmente você mora longe da família. Lá é comum. O menino completou 18 anos, ele vai buscar um college longe da família. Isso já é, eles sabem, na Inglaterra é a mesma coisa. Eles não moram mais com a família. Então o que acontece? Você vai arranjar um emprego também longe da família. E muito do cuidado de crianças, você tem que contar com sua mãe, com sua sogra, para dar uma cobertura. A criança fica doente, por que você deixa? Então, talvez, para o próprio americano, ter essa visão de quais são as condições de vida que acabam dificultando a carreira da mulher, porque cuidar do bebê e da criança pequena ainda é uma tarefa feminina, apesar de que eu já vi vários casos na carreira acadêmica de que a mulher faz a carreira e o marido faz o papel de cuidar da família. Eu acho que a gente precisa problematizar isso, né? Porque tem duas coisas, né? A questão do gênero e a questão social, né? A questão de gênero que é colocar para a mulher como única responsabilidade, né? A criança, a família, o lar, compartilhar, né? Única responsabilidade da mulher e não ser compartilhado. Então, por isso que existe esse problema de conciliar carreira e família, sendo que família é família, todos somos família, a criança... Mas olha, só fazer complementando, a primeira, assim, quando eu cheguei na Inglaterra, isso na década de 82, meu orientador me chamou, eles são muito assim, cientes da questão da socialização, de ter um contato social, então você vai almoçar na casa dele, domingo. Imagina, ele já estava com 60 anos, eu cheguei lá para almoçar, aí eles não têm empregada, a mulher preparou o almoço, ele que pôs a mesa, ele que pôs os pratos, depois ele que recolheu tudo, entendeu? E a mulher, o papel dela foi fazer a comida e o resto era lavar os pratos, pôr e tirar a mesa, me servir e tal. Isso em 82, gente, eu nunca tinha visto isso no Brasil. Eu sou de uma família oriental que o meu pai ainda era assim, mais avançado. Ele mesmo cozinhava, ele mesmo fazia as coisas em casa e ajudava a minha mãe. Mas assim, eu lembro de ir visitar tios assim, mais velhos, que o marido senta e fala, eu quero água, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, você sai de uma situação dessa e entra, né? Aí eu falei, nossa, mas isso é muito lindo, entendeu? Assim, deveria ser comum, né? Então, e hoje eu sei que tudo é compartilhado,
entendeu? Na E tem a sociedade questão social, né? E para as mulheres que não têm condições de pagar uma creche, de pagar uma babá, né? E de pensar de que tem que colocar a criança no cuidado de outra mulher, né? Alguém tem que cuidar. Qual vai ser o acesso dela à Mas olha, educação? Qual vai ser a carreira já dela? houve um avanço muito grande por parte do CNPq e FAPESP. Não sei se vocês se recordam, mas há poucos anos atrás, acho que é questão de 3, 4 anos, como eu fui presidente da comissão de pós, eu sentava lá na reitoria, numa câmara que analisava os pedidos de trancamento de matrícula, né? Pós-graduandas. Então, as meninas, elas não trancavam matrícula depois de ter o bebê. Por quê? Porque a bolsa era assustada. E eu reclamava, falei, gente, talvez porque eu estivesse vivendo aquele problema na hora, assim, de saber o tempo que você vai ter que dedicar ao teu filho, porque ele é um bebê, né? Então eu falei, gente, a criança precisa estar com a mãe o mais tempo que puder, né? Então eu acho que essa regra tinha que mudar, gente. A FAPESP, o CNPq tinha que permitir que a mulher interrompesse, tirasse a licença maternidade, mas continuasse a receber, porque se você não recebe, fica inviável você continuar com o seu doutorado, com o seu mestrado, não é? Agora, a CNPq já mudou, ela paga a licença maternidade, a bolsa, e prorroga o prazo. Por exemplo, se a bolsa é de 24, e você tira a licença de 4 meses, o teu prazo de bolsa passa a ser 28. Isso o CNPq que foi o líder dessa mudança. E mais recentemente a FAPESP, ela foi atrás, né? Mais ou menos em que anos? Ah, não, faz uns 2 anos, é coisa. Só 2 anos, né? Só 2 anos. E quantos? Sim. Vou fazer um comentário também. Você estava falando da história do mérito e dos casais. O que eu notei, quando eu fui para o Canadá fazer o estágio de doutorado, Sim. tem um casal muito famoso, ela era alemã, ele era canadense, os dois eram considerados muito bons, e nunca passou pela cabeça dela que talvez a carreira dela fosse mais importante. É sempre educada, é impressionante. E aí ele tinha a prerrogativa de procurar onde ele queria dar aula, onde ele queria estar, e ela seguia. Então, há casos de casais que moram, um na costa leste e outro na oeste. A partir do momento que nasceu o primeiro filho, ele disparou, porque ela ficava em casa com as crianças, apesar de ser extremamente talentosa, ela cuidava das crianças. E aí ele ganha o título de gênio, de estrela em ascensão, e ela, que era super esperta, vai diminuindo o brilho, colhendo, agora ela fica em casa. Se ela já achava, agora ela se convenceu. Agora ela se convenceu. Ela dá aula como professora substituta no college em que ele foi contratado, e é a menina dos olhos do departamento. Pra mim, agora, eu acho que no Brasil dá para conciliar mais. Porque eu vejo, tenho vários colegas que são casados, né, e eles compartilham, mas aí entra alguém por trás para dar cobertura. Né? Geralmente é família, a sogra ou a mãe, ela vem e outra mulher. É outra no Brasil mulher. é mais fácil que a desigualdade social é muito grande. Exatamente, a questão de ter uma babá, ou de ter um E se você olhar o que está ocorrendo na Dinamarca e Noruega, na iniciativa privada, o homem ganhou o direito de licença paternidade. É assim, a empresa dá 1 ano. Fala assim, ó, dou 1 ano para vocês, casal. Vocês decidem o que vocês vão fazer. Então, o homem pode ficar 1 ano e a mulher trabalhando, por exemplo. Certo? E é muito comum você ver homens com bebês na rua, fazendo as coisas, entende? Então, quanto mais desenvolvida é a sociedade, eu acho que mais conquistas a gente consegue, né? Mas precisa quebrar tabus. Por exemplo, essa coisa da bolsa, nossa, foi lá 10 anos atrás que você estava lá na reitoria para discutir esses casos, e eu me lembro assim, de falar, mas não, esse caso, assim, fazer um comentário, puxa, uma menina que atrasou o depósito, porque caíam lá os casos de atraso de depósito, venceu o prazo, por exemplo. Puxa, mas ela teve um filho nesse período, depois teve um outro e tal. Grande parte dos presidentes de comissão sempre falam, bom, mas a homem, agora você vai querer ser a mãe, assim, a regra, nós temos que seguir, está lá no regimento, é isso aí, entendeu? Aí fala, mas a gente não pode mudar o regimento? Né? Então, assim,
porque essas leis são construídas, as regras são construídas a partir de um modelo, né? Será que o fato da mulher atrasar um ano, mas desde que ela possa dar atenção para o bebê, né, naquela fase, isso vai mudar muito o resultado de uma tese, uma dissertação? Então, tudo resume a uma questão financeira, né? Porque não querem dar mais tempo de bolsa e tal, mas eu acho que à medida que mais e mais pessoas... Aí também o importante do CNPq, porque foi o CNPq que tomou a iniciativa de levar em conta a licença maternidade, porque há muitas pesquisadoras hoje que têm voz, estão nas comissões, e óbvio que isso pesa. Ontem foi a licença paternidade, ontem a gente sancionou a lei que aumentou de 5 dias para 20 dias a licença paternidade. Quanto tempo será que isso leva para chegar até as bolsas, né? Porque tem um monte de casal na pós-graduação. Então as meninas podem tirar finalmente. Então seria interessante também. Assim, não poderia ser para os dois igual, e aí se decide o que vai ser feito, né? Como faz a Dinamarca. A empresa vem e fala, olha, um ano. Vocês decidem entre vocês quem vai ficar 6. Obrigado a ficar pelo menos 3 meses. Obrigado. Ainda tem esse mínimo. Que a gente é vista como bomba relógio a empresa. Mas ela vai fazer 29. Não, você vai para a entrevista grávida, eles nem falam, né? Sem contar na entrevista, eu fui fazer estágio, gente. Estava no final da graduação. O dono da empresa me perguntou se eu tinha a pretensão de ficar grávida. E eu olhei pra cara dele e quase perguntei. Isso é certo. Por que você tá querendo ter filho? Ah, desculpa, eu não tenho namorado. E ele perguntava e aí depois, você é nova, você tá entrando, você não vai erguer o tupete e encarar, né? Você abaixa. Só que depois as outras mulheres da empresa comentaram que ele comentava fazia a pergunta para todas as mulheres. É um absurdo. A gente tem políticos que falam isso, a gente tem professores que falam isso. Por que não? De mulheres ficando grávidas, professores ficando grávidas. E sei de um concurso também na Unicamp para a professora Nagel, e entrou a menina e tinha uma mulher concorrendo ao cargo, e a banca comentou. Falou, mas vamos contratar uma mulher, e aí ela vai ficar grávida. A própria questão da permanência estudantil na graduação, né? Se uma aluna mãe, para ela conseguir moradia não, na ala das mães com a criança, não. Ali no Cruz? Isso. Ou você entra e engravida, que aí depois você tenta a vaga, ou você, se você é mãe, esquece. Você não tem, pode tentar um auxílio do aluguel, né? Que se fala aquele externo, né? Que você vai procurar uma pessoa. Mas a moradia, não. Fora que a permanência estudantil hoje já está difícil, mães e não mães, né? Para as mães, então, principalmente, ainda mais agora mas sem sabe, creche. Agora que esses coletivos femininos estão sendo organizados nos institutos, tudo isso pode ser encaminhado, acho que para a reitoria, já que, vai para a USP Mulher, certo? Começa nesse nível. E aí, assim, é lutar mesmo, é uma luta contínua. Essa coisa da bolsa, por exemplo, do trancamento de matrícula, levou, acho que 30 anos para ser resolvido, porque assim, o tempo de vida aqui na USP. Tá? Eu vi isso aí acontecendo e tal, mas sabe quando você não tem, não pensa assim, se a gente fizer um pedido, uma abaixo-assinado e caminhar para a FAPESP CNPq, mesmo eu discutindo lá dentro da Câmara de Normas e Recursos, protestando, não, mas veja, isso não é correto, tem isso, as meninas realmente têm que parar, têm que amamentar, não é um período que você pode produzir igual, né? E agora existe a licença maternidade, por que essa licença, se é remunerada no serviço privado, por que ela não pode ser dada como bolsa também, né? Mas na hora ali, você fala, mas depois sai daquela sala, você não lembra de encaminhar isso para frente. Mas felizmente tem muitas colegas aí das federais que fazem parte desses comitês do CNPq que levaram o assunto. E aí a coisa mudou. E certamente deve ter sido disparado por área onde há um predomínio de mulheres, né, dos comitês.
De novo, né? Para se conquistar algo em prol das mulheres, as mulheres têm que ocupar. Isso, exatamente. Mas o meu maior receio em relação à USP é esse. Se você olha o quadro, a estrutura de poder da USP, o quadro, a composição de gênero, raça, classe social, é muito assimétrico. São 700 e poucos professores titulares, 500 são homens. Então, essa coisa da empatia, ah, não, eu passei por isso, então eu vou pensar, se vem de cima para baixo, né? A simetria é muito grande para titular e para associados também, não é pequeno. Então, é como se fosse assim, um círculo vicioso, né? Porque para fazer a carreira, você precisa ter condições de fazê-la, para chegar a titular. E lá começar a mudar, né? Exatamente. Então, onde que a gente começa? Se for nesse processo, porque agora já tem até número de doutores está mais ou menos equilibrado dentro da USP. Então, talvez, daqui 50 anos... Eu acho que a área de ciências exatas e da terra, IO, IGC, UP, IAG, física. A primeira mulher diretora foi do IAG, a Márcia Ernesto. Depois foi, acho que a professora aqui no IO, que ela se chama mesmo. Esqueci o nome ela é bióloga, na verdade, ela é da oceanografia biológica. O Instituto de Física nunca teve, o IME também nunca, aqui também nunca. E vai ser difícil ter gente tem uma professora que é a Sônia Soares. Só. Agora, no nosso departamento, era o inverso, era assim, 3 mulheres titulares e um homem. Aí, quando apareceu a 5ª vaga, era para eu concorrer. E eu falei, gente, eu estou me aposentando, eu não quero fazer isso. Né? E só concorrer e depois, simplesmente para ganhar um salário, subir. Eu falei, olha, eu vou lutar pelos homens aqui. Essa vaga tem que ser de um homem. Senão fica desequilibrado. 3 mulheres e um titular. Era o inverso, 3 mulheres titulares e um homem. Agora são 2 homens e 2 mulheres. Mas aí a Marta aposentou-se. Não, agora são 3 homens e 2, acho que agora inverteu, porque ficou Ricardo, Assunção e Jorge, Márcia, Leila e a Marta se aposentou. Garanto que não vai se repetir. Agora vamos lutar pela vaga de uma mulher. Não, agora não dá, sabe por quê? Porque não há uma mulher na posição de associado 3. Então, as próximas... Nem tem o que fazer. Não tem nem o que fazer, porque o pessoal que vem subindo, não sabe. Aí inverteu, realmente. A gente teve um caso emblemático aqui, que virou conversa de corredor por anos a fio, que a banca decidiu que a mulher não tinha condições de virar titular, ela simplesmente é a diretora da EASH inteira. Não virou titular aqui e agora é diretora. E é diretora da EASH inteira. É dura. Parada. Permite, tem uma curiosidade, fazer uma pergunta, voltando à questão da mãe. Sim. Eu vi pelo que você mostrou pra gente, você tem um filho, Isso. Você é solteira. Eu sou solteira. Eu queria saber se você sofreu algum tipo de preconceito aqui na USP por isso. Pelo contrário, nossa. E eu, óbvio, por ser solteira, então eu não tinha com quem de compartilhar, porque o pai do meu filho mora nos Estados Unidos. Então, eu não tinha como. O meu filho vai visitá-lo assim, um ano, uma vez por ano e tal. E aí eu tive que. Mas assim, ao mesmo tempo, aquilo me deu uma força, assim, eu me lembro bem, quando agora minha vida vai mudar, eu vou tentar harmonizar, porque eu era tudo trabalho. Você entende? Focado para um lado, era completamente desequilibrada, né? A minha vida. E aí, quando ele apareceu, gente, olha, foi esses 20 anos que ele está comigo, vai fazer 20 agora, eu pude vivenciar mães, entende? Assim, poder ter aquele horário de ir lá numa festinha e ficar conversando com as mães, saber o que é ser mãe, entende? Então, era um lado que não existia em mim, mas que, de repente, aflorou. Então, olha, eu não tive... gravidez com 42 anos, que é super temeroso, não tive nada, não tive enjoo, não tive problema nenhum. Foi assim,
maravilhoso. Aí ele nasceu, eu tinha que, não dormia à noite, mas tinha que, né, deixava ele na creche o dia todo, depois vinha trabalhar morrendo de sono. Mas aí, é claro, a produção científica cai, né, eu tenho que... Aí o que eu pensei? Falei, bom, já que eu não posso me concentrar muito para escrever os papers, eu vou fazer trabalho administrativo. Então eu falei, quer que eu seja presidente dessa comissão? Então eu me voltei a fazer trabalhos assim que não existe muito, eu estava lendo constantemente, mas continuava orientando, indo para campo, levava ele para o campo comigo. E assim, então é isso que eu digo, mas aí eu sou mais velha de 5, dois são médicos, então, problema é noite de febre. Pediatra é o tio dele, né? A minha irmã é farmacêutica. Então, assim, você tem uma estrutura familiar. Sem essa estrutura, eu não sei o que vai acontecer. E outra coisa, a minha família também, que é super tradicional, japonesa, imagina, ter um filho solteiro, não sei o que. No começo, a minha mãe ficou horrorizada. Eu falei, mãe, você vai falar? Que vergonha para mim. Eu tenho 42 anos, mãe. Já meu pai é o contrário, ele era super aberto, deu maior força, e bem, né? Mas olha, aqui no Instituto, nossa, as pessoas até me tratavam melhor, sabendo que, né, eu estava ali naquela luta diária para tentar criar o filho sozinha e tal, mas disseram assim, eu era uma pessoa extremamente elétrica, sem muita paciência, só pensava no trabalho, não sei o que, de repente ela falou, homem se humanizou. E meus colegas também de fora, eu lembro que tem um grande amigo lá em Natal, ele falou, não, agora eu quero ver você totalmente diferente, né? Mais carreira, trabalho e tal. Então, até isso eu tive a chance de poder vivenciar e tentar reequilibrar. Então, assim, você desacelera algumas coisas no momento e depois você ganha depois. Você que é avó sabe disso, né? Acho que, assim, talvez a gente, claro, tem que lutar direitos, melhores condições de trabalho, enxergar a gente como parte, por exemplo, a gente tem jornada dupla, né? Porque ainda na nossa cultura é isso, você ainda tem que ir no supermercado, voltar para casa fazer, servir lá a sua família, dar comida, etc. É isso, por mais avançada que você possa ser e queira educar teu filho de uma outra forma, talvez essa geração que vem agora, meu filho faz tudo, ele cozinha, eu viajo, ele vai para o supermercado, faz as coisas, ele não depende de mim, né? E foi isso desde pequeno. Quer viajar comigo? Vai lá e faça a sua mala. Pronto, faz a mala. Então você já vai educando de uma forma diferente. Ele é filho de uma mulher que trabalha, ele vai crescer diferente. Acho que muitos de vocês têm mãe e pai que trabalham, então já estão sendo educadas de uma forma diferente. Tenho certeza que isso vai ser levado para frente. Então, essas mudanças são de geração. Não sei. Não, é bom saber. Não, porque eu fui mãe há mais de 40 anos e a diferença é da água para o vinho. Porque, como eu tive filho no início da graduação de Geologia, quando eu fui contratada, não queriam me contratar porque eu era mãe solteira. Queriam bloquear a contratação baseado neste fato de ser mãe solteira. Por isso que eu queria saber da mudança. É bom saber que teve essa mudança. Era em plena época da ditadura e era uma catástrofe. Realmente, assim, eu fui assim, transgressora de todas as épocas. Então, hoje, quando a gente olha para trás, né, a gente vê com orgulho e fala, nossa, eu tive aquela coragem de fazer isso, eu tive a coragem de fazer aquilo. E no momento que você está vivendo, pode ser que seja, assim, sofrido, né? Mas você cresce, você amadurece. Mas eu gostei quando você falou assim, da força que dá pra gente. Nossa. Eu disse assim, agora, entendeu? Eu virei realmente você parece com a filha, você cria assim uma força extra, entende? Monumental. Então, olha, você imagina, quem te negou aquilo 40 anos atrás, por exemplo, vê você agora aí
ativa, trabalhando na Alemanha, né? Pesquisadora. É capaz de falar assim, tá vendo? Fiz bem pra ela. Não, eu tá aí até hoje. Não, olha, não, e é Não, mas verdade. eles tiveram que eles acabaram me contratando, mas houve um movimento. Não, ela não pode ser contratada porque é mãe solucionos. Mas eu tenho preocupação em relação ao cenário de hoje, porque o produtivismo que cobram da gente hoje é muito diferente. Conversando com os professores mais velhos, mesmo meu orientador, que é um excelente pesquisador, não sei o que, ele fala, meu primeiro paper internacional foi em 95, eu já tinha não sei quantos anos de carreira. E aí eu fico pensando, vou ter a neném agora e vou desacelerar, é óbvio. E aí vem a CERT no meu pescoço daqui a pouco. E eu você é contratada? conciliar tudo isso não é fácil. Não, e agora estão instituindo a tal da avaliação anual, né? Pois é. Não, mas aí eu tenho certeza que essa coisa da gravidez vai ser levada em conta. É, porque não existe nenhum regime de exceção em nenhum dos documentos que chegaram. Foi o que eu falei na congregação. Alcoolismo é doença faz muito tempo, depressão também é considerada doença faz muito tempo. Licença maternidade é uma prerrogativa da Constituição. E aí, onde é que está isso aqui na avaliação? Ah, não, mas esse é o primeiro assunto a ser levado para a USP Mulher, certo? Porque a Eva Bley, ela é uma socióloga e ela que vai coordenar esse grupo. Assim, eu lembro dela na época da minha graduação. Ela já preocupava com a questão do feminismo naquela ocasião. Não, porque o resto abafava, certo? Mas eu lembro dela, se eu guardo dúvida, lia livros dela. É uma socióloga muito respeitada. Ela é uma das líderes assim, do pensar o feminino. E é ela que vai tomar conta. Então, eu acho que é assim. Eu acho que a gente está tendo mais espaço para poder colocar essas coisas, porque o número de mulheres também aumentou na universidade. Né? Então, é isso, gente. Então, muito obrigada pelas pessoas. Obrigada, Naomi. É um prazer, viu, gente? Ó, força e vamos em frente. Assim. A cada desafio, eu acho que a gente tem que não deixar se abater, se fortalecer. E eu sempre digo isso para os meus alunos, quando eles mandam o primeiro paper, você faz tudo vermelho, assim. Eu falo, meu filho, mas aqui ainda eu devolvo, assim, tudo comentadinho para você ter uma chance. Meu orientador na Inglaterra, ele simplesmente virava e falava assim, isso aqui está muito ruim, vai lá e escreva de novo. Assim, né? Nossa, você imagina, a gente, o latino-americano, é tudo aqui cheio de, não pode falar a verdade direto. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, eu era mesmo tanto que isso. Né? Me enquadrava, me deixava mole. Aí eu pegava aquele papel e ia para mesa. Agora vai sair um negócio legal. Pronto, né? É isso. Eu deixei aquele... Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar.